Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero compartilhar com vocês esta linda passagem das Escrituras. Está lá no Salmo 84, versículo 2, parte B. Diz assim: O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Eu fico fascinado quando leio os Salmos, principalmente este agora, que eu li hoje, esse desejo que o salmista faz questão de mostrar pela presença de Deus, o desejo da presença de Deus em sua vida. O Salmo 84 ele é conhecido, como o salmo em que ele canta o amor pelo templo, quando ele diz que amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos, que inspirou até uma linda canção. E muitas pessoas falam que o salmista está cantando e falando sobre o templo, e que até nem caberia nós falar e reconhecer o templo físico como a casa de Deus. E é verdade, porque através do Espírito Santo, com o sacrifício de Jesus, a nossa fé em Jesus, nós passamos a ser o templo do Espírito Santo. E o templo, o tabernáculo e o templo no Antigo Testamento prefiguravam isso. Mas, se prestarmos bem atenção no Salmo 84, ele fala dentro do seu contexto de vida, daquilo que ele aprendeu diante de Deus, para ter uma experiência com Deus, para vivenciar Deus em sua vida. E o apego dele ao templo fez ele perceber que não é só estar ali oferecendo louvores, adoração dentro de uma casa, dentro de um templo. Ele percebeu que o seu próprio ser desejava a presença de Deus. Quer dizer, o salmista, ele já prefigurava na sua experiência que é maravilhoso ter Deus em nosso coração, que é maravilhoso louvar, adorá-lo, que é maravilhoso orar sabendo que Deus está presente. Então, o próprio Antigo Testamento já revela, já lança luz sobre isso. Quando você percebe, por exemplo, que Daniel, ele estava ali no exílio, ele era um funcionário do rei persa, diz que ele orava 3 vezes voltado para Jerusalém. É claro que o fato de se voltar para Jerusalém não quer dizer que ele estivesse, como se diz, estivesse dando muito valor a isso, mas é que esse gesto de se prostrar 3 vezes em direção ao templo era a maneira da sua alma, do seu ser, se conectar com Deus. Afinal, o templo foi destruído e ele estava numa terra estranha. Ele não tinha um lugar onde ele pudesse, junto com outras pessoas, louvar e bendizer o nome de Deus. E aquele gesto de ele orar 3 vezes em direção ao templo, em direção ao lugar onde estaria o templo, era uma maneira dele se disciplinar espiritualmente. Para quê? Para ter Deus no seu coração. Por isso que é importante nós cativarmos as disciplinas espirituais, a disciplina na oração, na leitura e meditação da palavra, na comunhão com os irmãos, no louvor e na adoração no culto com os irmãos, porque essas coisas são sinais do desejo do nosso próprio ser de ter a presença de Deus. E o salmista aqui, ele diz que a sua carne exulta pelo Deus vivo, o desejo de estar na presença de Deus. Que você também, ao abrir a palavra, ao orar, adorar, mais do que cumprir ritos religiosos, você veja nesses ritos, que esses ritos despertem em você o desejo pelo Deus vivo, pela presença de Jesus.
Que Deus te abençoe com essa palavra, com essa meditação. Nós daqui a pouquinho estaremos orando, buscando o nosso Deus vivo. Que Deus te abençoe, dê uma noite de paz e te cuide, porque estamos em meio a uma pandemia. E as igrejas estão abertas e, mais uma vez, destaco a morte de líderes e pastores e até de irmãos pela Covid-19. Então, se cuidem. Quando estiverem na igreja, mantenham o distanciamento, venham de máscara, usem álcool gel e procure se cuidar. Fique na paz, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Obrigado. Tchau.